Graça e paz no Senhor Jesus, igreja. Bom, eu tô nervoso pra caramba. Mas vamos lá. Antes de começar a mensagem, eu queria dizer de onde surgiu o desejo de pregar essa mensagem aqui na igreja. Todos conhecem o projeto dos Servos da Urbe, né? Que foi trazido para a nossa cidade pelos queridíssimos missionários Rui e Giane, que tem o projeto da sopa, do sopão. E eu comecei a participar muito recentemente desse projeto, e é um projeto maravilhoso, é um projeto muito bonito que acredito que vai muito além, eu acho que todos entendem isso, que vai muito além de só levar alimento, mas também é evangelizar e se conectar com a comunidade, com pessoas que muitas vezes são invisíveis para a nossa sociedade atual. Das poucas vezes que eu fui, eu ouvi de algumas pessoas que elas tinham o desejo de frequentar a igreja, tinham o desejo de ir, só que elas nunca tiveram quem as levasse e elas não tinham como ir sozinhas. E eu vi muitas pessoas também que vivem uma situação que eu acredito que é diferente de todo mundo que está aqui, que é uma situação difícil, e elas não têm Cristo como a rocha inabalável a se sustentar. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa questão. Tantas pessoas por aí que vivem situações tão difíceis e não têm o seu sustento em Cristo. E queira ou não, acho que isso é muito culpa nossa, porque a gente se conformou na nossa zona de conforto e... Obrigado, irmão. E nós temos abandonado de pouco a pouco a proclamação da verdade de Deus e negado a vontade de Deus, que é ter a sua casa cheia. Bom, vamos ao texto. Antes eu vou fazer uma breve oração aqui só para... Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, peço que o Senhor guie minhas palavras, Senhor, que tudo que sai dos meus lábios seja em conformidade com o Teu Espírito Santo, que nenhuma palavra seja motivo de escândalo para os irmãos, mas seja para a edificação de cada um que está aqui, Senhor. Amém. Bom, irmãos, abram a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Todos no texto? Amém, amém. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a gente vai ler do 1 ao 11. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida chegou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Empenhem-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o juntamente com você, pois me é útil para o ministério. Amém. Bom, esta é a última carta, é o último documento de Paulo no qual temos registro. Paulo está prestes a ser morto e ele escreve ou como ele figura, sua oferta de libação está próxima. O que seria oferta de libação? No Velho Testamento, quando os sacrifícios de animais acabavam, eles lavavam o altar com geralmente vinho ou óleo. Isso representava o final da cerimônia. Então, Paulo está prestes a ser morto. E ele escreve essa carta a Timóteo pedindo
eu exorto com insistência de que pregue a palavra dentro ou fora de tempo. Por que Paulo pede isso? Paulo fala que Demas o abandonou por amar o presente século. Em Colossenses, Demas é citado como um cooperador de Paulo. E eu acho impressionante como as cartas paulinas, ela tem essa capacidade de se conectar tanto com os cristãos atuais como tinha naquela época. Quantas vezes nós não vemos pregadores que contribuíram na causa nobre do evangelho e de repente abandonam essa causa como se não fosse nada? E é uma coisa muito atual, é uma coisa que tem acontecido com grande frequência. Ele fala que chegará um tempo que não suportarão essa doutrina e que configurarão pregadores que lhes afaguem o ego. A gente chegou nesse tempo. Hoje a gente vê tantas igrejas que pregam uma teologia com conformidade com o pecado, com ideias de prosperidade, materialistas, que vão completamente contra a verdade de Deus, contra a sã doutrina. Paulo também fala, Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. E nesse caso não se trata do abandono do evangelho, mas sim de se desdobrar de tantas formas quanto possíveis para cumprir uma demanda gigantesca. A seara era grande, poucos eram ceifeiros. Como isso é atual, né? Eu acho que esse texto, pensando nesse lado de que Paulo ele se conecta com os cristãos atuais também, ele não está falando só para Timóteo, isso é para todos nós. Nós devemos nos levantar, devemos nos reerguer de nossas limitações e pregar o evangelho, porque muitos têm abandonado a verdade do evangelho por amar demais o presente século, outros têm corrompido a verdade de Deus, pregado coisas que vão somente nas concepções humanas para agradar a humanidade. E os missionários, os pregadores que sobraram, têm se esforçado ao máximo para cumprir uma demanda gigantesca. Então, isso aqui é uma missão para nós, é sobre se reerguer diante de Deus e de Cristo Jesus e pregar a palavra em tempo oportuno e inoportuno, porque Deus quer a sua casa cheia. Todos vocês conhecem a parábola do grande banquete? Vamos abrir o texto. É Lucas, capítulo 14, versículo 16. A parábola se inicia no versículo 16. Todos estão no texto? Pode começar? Amém. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpa. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa pelas ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz tudo o que mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Bom, essa parábola ela tem uma questão muito interessante. Eu considero essa parábola a mais bonita de todo o Evangelho. O Evangelho é cheio de ensinamentos e parábolas muito belas. Só que essa aqui em especial, ela tem meu coração, porque você consegue se colocar em vários personagens dessa história, em vários convidados. Mas hoje especificamente, eu quero que vocês se vejam no lugar do servo. Vejam que para os primeiros convidados, o verbo é convidar. Para os segundos convidados, para o segundo grupo, o verbo é trazer. Olha a diferença dessa questão. Por que disso? Os primeiros convidados, essa festa provavelmente era de uma majestade. Então, os primeiros convidados eram os ricos da cidade, eram as pessoas de sangue azul, eram pessoas que já estavam acostumadas com esse tipo de banquete, eram pessoas apropriadas para esse tipo de festa, tinham a roupa para ir, tinha quem as levassem.
Porém, os segundos convidados eram os pobres, os cegos e os coxos. Essas pessoas não tinham, não ia adiantar simplesmente convidar elas. Porque imagina, você chega no cego e convida ele, venha para o banquete. Ele, Senhor, eu sou cego, eu nunca vi essas ruas, eu nem sei como chegar nesse banquete, nunca fui num banquete desse. Você vai no coxo, convida ele fala, Senhor, eu ando me arrastando por essas cidades, mendigando, você quer que eu vá num banquete desse? Eu não tenho como ir. Então, aqui o Senhor está exigindo esforço físico, traga essas pessoas, eu quero a minha casa cheia. E essa é a nossa função quanto cristãos, a gente deve ser esses servos que se esforça para trazer as pessoas para a casa do Senhor. Porque o Senhor quer a sua casa cheia e muitas pessoas não, como eu disse o exemplo dessas pessoas, muitas pessoas não têm a possibilidade de vir sozinhas. Isso representa tanto formas físicas quanto de maneiras espirituais. Então, se esforce, pregue a palavra em tempo oportuno ou inoportuno e traga essas pessoas para que elas possam participar do grande banquete da vida a qual você foi acolhido, porque nós, nessa história, nós somos esses pobres também. Nós não éramos esses convidados, os primeiros convidados propícios. Nós não éramos descendência de Abraão, nós não éramos o povo escolhido, mas nós fomos incluídos. Então, no momento que nós somos incluídos, nós devemos nos esforçar ao máximo para incluir o máximo de pessoas, porque o Senhor quer a sua casa cheia. Vamos orar, irmãos? Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse culto, Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu. Peço que o Senhor abençoe o restante, Senhor, abençoe o grupo do louvor, abençoe cada um que está aqui, suas famílias, Senhor. E que a mensagem agora proclamada e a mensagem que o pastor deixará daqui a algum tempo, Senhor, que ela possa entrar no coração de cada um, Senhor, e possa servir para a edificação de cada um que está aqui, Pai. É isso que te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que é Deus. Amém.